Agora, Elivaldo, eu quero tratar com você de um assunto que você está acompanhando de muito perto e é muito preocupante, que diz respeito à produção de grãos no Brasil e no estado do Piauí. A guerra entre Rússia e Ucrânia gerou um problema na chegada, na importação de produtos que servem para preparar a terra, preparar o solo para essa produção agrícola. Elivaldo, e talvez o estado do Piauí seja um dos que mais sofram com isso. É verdade, são os adubos ou fertilizantes. Para se ter uma ideia, o Piauí, o Brasil, ele é muito dependente. Ficou para trás, foi superado a indústria de fertilizantes, ou ela foi privatizada ou então sucateada. E o Brasil hoje não tem uma política nem mesmo para resgatar no curto prazo essa produção de fertilizantes em escala industrial. Primeiro tem que ter a exploração e depois a fabricação, a transformação da jazida lá em fertilizante para ser utilizado lá nas lavouras. Nós estamos muito atrasados. E o que resultou esse atraso? Na dependência externa, não é? Para você ter uma ideia, o Brasil importa cerca de 30% do fertilizante que utiliza em toda a lavoura. E como teve esse problema na Rússia, a Rússia é um dos maiores, é o maior fornecedor para o Brasil, e você imagina o transtorno. O transtorno. Nós estamos ao vivo aqui com Alzir Neto, ele que é da ProSoja, e vai conversar conosco a respeito deste e outros assuntos no Jornal do Piauí. Presidente da ProSoja, boa tarde, obrigado por atender o nosso convite. Como é que, nesse momento, os produtores de soja do Piauí estão fazendo para conseguir os produtos que precisam para manter a qualidade do plantio? Muito boa tarde, Joelson, muito boa tarde, Elivaldo, todos os telespectadores aí desse programa tão representativo para o nosso estado. É, de fato, muito preocupante porque trata-se de um insumo fundamental, no qual o Piauí não consegue reduzir, pelo contrário, a nossa tendência é cada vez aumentar mais. Então, assim, nós temos áreas que são pouco constituídas ainda. Nós, como sabemos, o Piauí é uma fronteira nova, né? Uma fronteira bastante recente, que tem uma dependência ainda da utilização desses fertilizantes químicos para a equalização dos níveis de fertilidade de solo. Então, é fundamental, não tem como reduzir. Nós estamos agora no momento de discussão até nacional, né? Buscando soluções para os produtores, de atenuar essas dependências, e alguns estados que já têm um sistema de plantio direto implantado há mais de 70, 50 anos, como é o caso do Rio Grande do Sul, do Paraná, enfim, dos estados ali do centro-oeste brasileiro, esses estados eles conseguem buscar outras alternativas, como outras fontes de fertilizantes. Afinal de contas, nós estamos falando da composição química do solo, que é fundamental, né? Nós precisamos, aqui para o Cerrado, tirar a toxidez do alumínio, precisamos aumentar a capacidade de troca desse solo com os nutrientes, os macronutrientes, que são nitrogênio, fósforo e potássio, e também avançar nos micronutrientes. Hoje, o nosso principal gargalo está sendo a questão do potássio, né, que influencia diretamente ali daquela região que hoje produz, junto com o Canadá, são os maiores produtores de potássio do mundo. Então, assim, essa situação preocupa bastante o produtor piauiense, porque a conta vai ficar mais cara. Presidente, por falar nisso, boa tarde, o senhor falou que a conta vai ficar mais cara, mas nós estamos aí acompanhando a colheita em plena atividade, uma safra recorde confirmada com a tendência dos dados até agora revelados. O problema, a gente percebe, é do futuro, a preocupação de vocês que são produtores. Já vocês já estarão estabelecendo os contratos ou a preocupação de levar os nutrientes, levar os fertilizantes para preparar a terra para o plantio da safra 2022-2023. Essa situação pode impactar dessa estratégia para a próxima safra? Com certeza, Elivaldo. Nós estamos aí, justamente nesse momento, a gente está tentando comercializar, não está tendo nem disponibilidade do produto, certo? Alguns produtores já fizeram o travamento dessas compras lá atrás. Preocupa-se se esses que travaram já vão receber e se nós ainda teremos demanda para travar para frente. Então, assim, os preços praticamente quadruplicaram do valor, isso falo tudo em dólar, e a preocupação nossa é, sim,
muito delicada, porque a dependência hoje nossa é muito grande dos fertilizantes externos. Apesar do Brasil ter grandes jazidas, apesar de não explorá-la. Muito bem. Eu queria ainda, falando a respeito dessa questão da produção de soja, o Elivaldo tratou bem aqui. Estamos falando de futuro. Os números que foram divulgados agora por IBGE e Conab continuam apontando para um recorde na produção de soja aqui no estado do Piauí. O que vocês vislumbram? Nós podemos ter, ao contrário do que aconteceu nesses últimos anos, e vai acontecer de novo neste de 2022, a possibilidade desse recorde não ser quebrado excepcionalmente em 2023? Chega a esse ponto? 2022 a safra praticamente já tá quantificada, né? Nós já temos condições de ter certeza em garantir que nós teremos um recorde. 2023 ainda tem muito pela frente, né? Nós temos essa questão toda da logística para a vinda dos insumos, nós ainda não sabemos ao certo como vai ser a questão climática, né? Nós tivemos um ano muito chovedor, né? O Piauí, regiões aí que tá somando aí quase 1.800, 1.900 milímetros, né? A nossa média não passa de 1.300 milímetros, então assim, tivemos um volume de chuva muito considerável, foi um ano muito bom desde a implantação, e o que agora nos preocupa é saber como que vai ser essa situação dos insumos para a próxima safra e como será também a questão climática. Então ainda é cedo para falar da próxima safra. Existe uma tendência aí de manter essa mesma produção desse ano, né? Mas ainda eu acredito que seja muito precoce para dar uma previsão acertada. Então, só para deixar clara a pergunta, é cedo para falar, mesmo considerando a dificuldade que nós estamos tendo de importação desses insumos? É isso? É muito cedo para a gente falar ainda o impacto que vai ter na produtividade, né? na produção, que vai ter impacto no custo, isso daí já é certo. Não só na questão dos fertilizantes, como na questão dos defensivos. Expansão da lavoura, presidente, e a expansão da lavoura, por exemplo, a gente sabe que a soja, por exemplo, que o senhor acompanha mais de perto, dirigente da ProSoja, já está saindo do Cerrado do sul do estado e conquistando outras áreas, como por exemplo aqui no Médio Parnaíba, eu mesmo já conheci áreas em São Pedro, em Agricolândia, onde há já projetos bem consolidados da produção de soja, e também no norte, como lá no município de Piracuruca. Essa situação pode criar embaraços para a expansão da lavoura Piauí em extensão territorial piauiense? Com certeza, com certeza. É por isso que eu digo, Elivaldo, para a próxima safra, se eu fosse fazer aqui uma previsão ainda, eu diria que se mantém a mesma área, não tem nenhum acréscimo, né? Dependendo de como seja essa logística, essa situação dos insumos, pode haver um leve aumento e podendo até também ter um decréscimo aí. Então, todas essas áreas de expansão são as áreas mais dificultosas de se buscar o insumo, né? Porque quem conseguir negociar o insumo, evidentemente, vai priorizar as áreas já estabelecidas e talvez tire um pouco o pé dessas novas fronteiras, né? Mas a agricultura, ela tem se espalhado numa velocidade muito grande, né? Das regiões mais complexas, não só do Piauí, como do Brasil, né? Até o próprio Ceará aí vira destaque em produção de trigo, enfim. Então, nós estamos vendo o que a tecnologia e o que o avanço das técnicas de produção brasileiros tem levado a agricultura a lugares que ninguém nunca imaginava. E eu até digo que o Piauí ainda não passou o boom agrícola efetivo ainda. Nós ainda temos muita margem para avançar, não só no norte do estado, como eu ainda tenho um sentimento ainda muito grande para algumas regiões do próprio semiárido. Quero agradecer. Muito obrigado a participação do senhor Alzir Neto, presidente da ProSoja. Obrigado por aceitar o nosso convite e participar do Jornal do Piauí. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Aí, Elivaldo Barbosa, uma entrevista esclarecedora e curioso, o estado do Piauí, antigamente o Cerrado não produzia soja, não tinha como produzir grãos, mas a tecnologia avança e aí permite essa produção. Só que essa tecnologia tem um custo, é a correção do solo, é a preparação e tudo isso exige essa importação de produtos, né? É verdade, países
clima tropical, como é o Brasil, normalmente tem o fator climático que favorece muita incidência de sol. Por outro lado, de um modo geral, os solos são com boas propriedades físicas, são bem estruturados, mas têm baixa fertilidade. Então, aqui é preciso, para desenvolver a agricultura, a pecuária, através das pastagens, há uma exigência muito grande de corretivos, ou seja, de fertilizantes, de adubos, para dar à planta o que ela precisa para se desenvolver. Então, isso é uma marca normal, é a natureza dessa região do planeta, dos trópicos. E assim é o Piauí, que o Piauí está inserido exatamente dentro desse contexto. Aqui nós temos muitos solos arenosos, baixíssima fertilidade, porém produtivos, desde que corrigida a fertilidade e a acidez também, que é muito elevada, principalmente na abertura de novas áreas. Por isso é que o presidente Alzir Neto manifesta essa preocupação, manifestou aqui nessa entrevista essa preocupação para que o Piauí e o Brasil ele resolva, equacione esse problema dos fertilizantes para não causar prejuízos, eu diria até, Joelson, no setor mais pujante da economia brasileira, que é o agronegócio.